Então, como nós estávamos falando, a gente estava determinando qual que era a quantidade de materiais para o traço misto se for usado um saco de cimento. Então, a primeira coisa é a gente reescrever aqui nosso traço misto. A gente sabe que para 1 kg de cimento, a gente vai usar 1,85 litros de areia, 1,94 litros de brita e 0,45 kg de água. Então, vamos lá. Qual que é a quantidade de cimento que a gente vai utilizar? 50 quilos, porque o saco de cimento tem 50 quilos. Qual que é a quantidade de areia? Vai ser 50 vezes 1,85. 50 é a nossa quantidade de cimento. Então, vezes 1,85 vai dar 92,5 litros de areia. Brita vai ser 50 vezes 1,94, que a gente vai ter 97 litros de brita. E a quantidade de água a ser utilizada, 50 vezes 0,45, a gente vai utilizar 22,5 quilos ou litros de água, como vocês acharem melhor representar, tá bom? Então, essa aqui é a quantidade de materiais que a gente precisa. Ok, até aí? Sim. Tranquilo, né? Então, só que a gente utiliza essas quantidades de materiais em material seco. Sempre que a gente fala aqui, a gente está trabalhando com material seco. E se o material tiver umidade? Se o nosso material ele for úmido, o que vai acontecer? O que a gente viu com o agregado quando ele apresenta umidade? Então, a areia úmida, ela vai apresentar uma quantidade de água e ela vai apresentar um inchamento. O que isso influencia quando a gente tem o concreto? Se eu vou ter uma quantidade de água presente na areia e eu tenho que uma quantidade de água limitada a ser adicionada, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descontar essa quantidade de água que a areia já possui na quantidade de água que eu vou ter que adicionar no concreto. E a areia, quando ela apresenta o inchamento, o que esse inchamento vai dizer? Que ela vai estar ocupando mais volume com a mesma massa. Então, se a minha areia está úmida, ela ocupa um volume maior. Então, quando a gente tem esses materiais úmidos, a gente vai ter que fazer a correção do inchamento e a correção da umidade. Como que a gente faz isso? Utilizando aquelas fórmulas, aquelas equações que a gente já estudou. Então, a gente tem aqui, eu vou passar para vocês um exemplo para controle de umidade e inchamento de areia. Então, nós temos o quê? Para o traço em massa combinado com volume, então, se é um traço em massa combinado em volume, o meu cimento está em quilograma, a minha areia está em litros e a minha brita está em litros, a minha água em quilograma. Primeira coisa que a gente sabe é isso, de acordo com o traço, a gente sabe que forma está sendo medidos os materiais. Corrigir o traço de acordo com a umidade e inchamento médio da areia, sendo que a umidade da areia é 3,5% e o inchamento médio da areia é 1,25%. O que isso significa? Que ela tem 25% de aumento devido ao inchamento. E a massa unitária dessa nossa areia aqui é de 1,51 kg por decímetro cúbico. E a brita? Nesse caso, a brita não apresenta umidade. Somente a areia apresenta umidade, tá bom? Dimensione as padiolas de areia e brita referente a um saco de cimento. Vamos fazer por partes. Primeiro, vamos corrigir devido à umidade e o inchamento. Depois, a gente dimensiona as padiolas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a transformação do nosso traço para a quantidade de materiais que a gente precisa. Deixa eu só consertar isso aqui, que ele está em cima um do outro. Só um instantinho, tá? Então, retomando o que eu estava falando, para esse nosso traço, deixa eu anotar o traço aqui de novo. 1 para 85 e 94. 1
1 para 1,85 para 1,94 para 0,45. Esse é o nosso traço misto. A gente tem que corrigir a areia se ela apresenta 1,25 de inchamento e 3,5% de umidade para um saco de cimento. Então, um saco de cimento tem 50 quilos. Primeira coisa, a gente determina o consumo de materiais para esse saco de cimento. Então, vai ser 50 quilos de cimento. Vou anotar aqui embaixo só para vocês não esquecerem. 92,5 litros ou decímetros cúbicos de areia, 97 decímetros cúbicos de brita, areia, brita, e 22,5 litros ou quilogramas de água, tá bom? Primeira coisa, como que a gente faz para corrigir quanto ao inchamento? Então, o inchamento, ele vai ser o volume úmido da areia sobre o volume seco da areia. Esse nosso traço, ele é um traço que ele está em materiais secos. Então, isso aqui que a gente tem é o volume seco de areia. Então, como que a gente faz para determinar o volume úmido? É só multiplicar o volume seco pelo coeficiente de inchamento. Então, o volume úmido é igual ao volume seco vezes o inchamento da nossa areia, tá bom? Nosso inchamento, 1,25 vezes 92,5 litros, vai dar para a gente que o volume da areia, quando ela está úmida, vai ser de 115,62 decímetros cúbicos. Algumas vezes, esse inchamento ele pode aparecer também como uma porcentagem. Então, vai ter 25% de inchamento, pode estar escrito dessa forma também. Quando a gente tem um inchamento de 25%, esse nosso coeficiente de aumento de inchamento é só a gente colocar 1,25, porque eu vou ter um aumento de 25%, tá? Então, por isso que é 1,25 aqui, porque a minha areia ela vai aumentar 25% do seu volume devido a esse inchamento. O volume úmido de areia, então, que nós teremos, vai ser de 115,625 decímetros cúbicos. E a umidade? Como que a gente faz para corrigir essa umidade? Eu sei que o meu teor de umidade vai ser a massa úmida de areia menos a massa seca dividido pela massa seca vezes 100. Porque se eu tenho lá 3,5%, eu tenho que dividir isso aqui por 100. Então, a minha massa úmida, ela vai ser o quê? A massa seca vezes 1 mais esse teor de umidade. Então, qual que vai ser a quantidade de água presente na areia? A gente vai pegar e vai determinar a partir dos valores que a gente tem. 1,51, vamos fazer isso junto. Massa úmida, que aqui eu achei que eu já tinha colocado. A 1,51 é nossa massa unitária, lembra que foi dado? Então, lá do exercício foi dado que nossa massa unitária da areia é 1,51. Se eu quero saber qual que é a massa úmida, eu vou pegar aquela massa seca de areia. Aqui eu tenho volume, então a massa unitária é igual a massa sobre volume. Se eu quero saber qual que é a massa, eu vou fazer volume vezes massa unitária. É isso que eu estou fazendo aqui. 1,51 vezes 92,5 vai me dar uma massa seca de areia de 139,675 quilogramas. Substituo nessa equação do teor de umidade para encontrar qual que vai ser a minha massa úmida dessa areia. Então, 139,675, que é a massa seca, vezes 1 mais 0,035, que é o nosso 3,5% de umidade, dividido por 100. Isso vai me dar que a massa úmida de areia é 144,56 quilogramas. Se eu achei a massa úmida de areia, eu consigo encontrar qual que é a massa de água presente na areia. Vai ser a massa úmida menos a massa seca.
A massa úmida menos a massa seca deu para a gente um total de 4,9 quilogramas. Como então que eu faço para corrigir a quantidade de água que eu vou adicionar no meu concreto? Lá do meu traço, a gente sabia que a gente tem que adicionar 22,5 quilogramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar essa quantidade de água que está presente na minha areia. Então, eu vou descontar isso aqui, vai ser 22,5 menos 4,9. Então, a nossa massa de água que vou ter que adicionar no meu concreto é de 17,6 quilogramas. Então, aquela minha quantidade de materiais corrigido para o meu concreto, de acordo com o volume de água, com o inchamento e o teor de umidade, vai ser 50 quilos de cimento, então 50 quilos de cimento, para 115,625 litros de areia, para 97 litros de brita, para 17,6 quilogramas de água. Então, eu corrigi a quantidade de materiais que eu preciso utilizar quando a minha areia apresenta umidade. Para a brita, ela pode ter umidade? Pode. Se a brita apresentar umidade, a gente vai ter que corrigir essa quantidade de água, mas a brita ela não apresenta o inchamento como a areia apresenta. Então, quando a brita apresenta umidade, a gente vai corrigir apenas a quantidade de água pela água contida na brita, tá bom? A areia não, a gente vai ter que corrigir a quantidade de água presente e o volume dessa areia, porque a areia ela sofre um inchamento. O que a gente faz depois? O dimensionamento das padiolas. O que é uma padiola? Padiola é uma estrutura que a gente utiliza para transportar os materiais. Então, primeira coisa que a gente vai fazer para a padiola é adotar uma medida padrão. Então, essa padiola ela vai ter 45, a nossa que nós vamos dimensionar, ela vai ter 45 centímetros por 35. E o que a gente vai poder variar nessa padiola é a altura. Então, se eu conheço essas duas aqui, como que eu determino o volume da padiola? Vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, esse é o volume da minha padiola. Se eu preciso transportar areia nessa padiola, qual que é o volume de areia que eu vou ter que transportar? 115,625 decímetros. Então, eu vou determinar qual que vai ser essa altura que a minha padiola tem que ter para que eu possa transportar esse volume de areia. Essa altura ela é de 7,34 decímetros. 7,34 decímetros é a mesma coisa de dizer 73,5 centímetros. Então, para que a padiola não fique muito alta, porque 73 centímetros é muito alto, o que a gente pode fazer? Dividir isso aqui por 2. Então, em vez de ser 73, se a gente fazer de 37, é só a gente utilizar duas padiolas de 37 centímetros. Porque se eu utilizo duas de 37, eu vou ter no final uma altura de 74 centímetros. Vou transportar aquela quantidade de areia. Então, para esse traço, a gente vai precisar de duas padiolas de areia, com a medida da padiola sendo 35 por 45 por 37. Tá bom? Para esse traço, a gente pode utilizar essa padiola aqui. E o meu volume de brita? Então, a brita, o meu volume que eu vou utilizar é 97 litros, 97 decímetros cúbicos. Para eu determinar a padiola, aquela minha padiola ela tem comprimento e largura definidos de 3,5 decímetros e 4,5. Então, a gente tem que encontrar a altura. A altura da nossa padiola, 61,6 centímetros. Também é muito alta, a gente pode dividir em 2. Então, isso aqui dividido por 2 vai dar para a gente 31 centímetros, que aí dá 32. Agora deixa eu apagar. 31 centímetros. Então, duas padiolas de brita com dimensão de 35 por 45 por 31, tá bom?
Então, para a produção desse traço, a gente vai utilizar o quê? Um saco de cimento, 2 padiolas de areia e 2 padiolas de brita. Ok? Sim. Sendo que essas padiolas, elas têm que ter aquele comprimento, aquele tamanho, aquele volume que a gente definiu a partir dos nossos cálculos. Ah, professora, mas por que a gente pode calcular essa padiola? Porque a padiola é fácil de ser produzida, de ser feita. Então, com tábuas, a gente consegue fazer uma padiola e é uma medida em canteiro. Então, isso aqui é fácil de ser feito, tá bom? Hoje em dia, é mais simples, quando a gente tem grandes obras, a gente pedir concreto de central dosadora. Então, a gente não usa tanto mais esse transporte em padiola para dosagem. Outra coisa que é importante quando a gente faz o estudo dos traços, além de fazer aquela correção, é determinar qual que vai ser o consumo do traço. O que é esse consumo do traço? O consumo do traço, ele vai dar para a gente quanto que a gente vai precisar para produzir 1 metro cúbico de concreto. Então, sempre que a gente trabalha com concreto, é preciso a gente saber quanto de material a gente precisa para produzir 1 metro cúbico daquele concreto. Então, a gente consegue fazer isso por meio de uma certa equação, que é essa aqui. O consumo de cimento, então o C é o meu consumo de cimento. Consumo de cimento por metro cúbico de concreto. É isso que essa equação ela dá para a gente. Então, para eu produzir 1 metro cúbico, isso aqui é para 1 metro cúbico. Porque aqui nossa equação, ela é toda representada em decímetro cúbico. Então, para eu produzir 1 metro cúbico de concreto, eu vou fazer essa relação aqui. Vai ser 1.000 dividido por 1 sobre a massa específica real do cimento, mais aqui é areia, desculpa que eu fiz isso aqui errado. Areia sobre a massa específica da areia, mais aquela proporção do traço de brita sobre a massa específica da brita, e o X, que é a minha relação água-cimento. Esse X aqui é igual a C, tá? Então, para eu determinar quanto de cimento eu preciso para produzir 1 metro cúbico de concreto, é só eu fazer 1 sobre a massa específica do cimento, A sobre a massa específica da areia, B sobre a massa específica da brita, mais a relação água-cimento. Onde esse traço apresentado aqui, 1, A, B e X, que é a minha relação água-cimento, é o traço do concreto em massa, vai ser o traço unitário representado em função de quilogramas por decímetro cúbico. Então, eu tenho que utilizar essa unidade aqui. No final, eu vou saber qual que é o consumo de cimento em quilogramas, qual a massa de cimento para produzir 1 metro cúbico de concreto. Então, no final, é isso que a gente vai saber. Qual que é a massa de cimento para produzir 1 metro cúbico de concreto? Se o meu traço ele vai me dar a massa dos outros materiais em relação ao cimento, o que eu faço? Então, eu consigo achar o consumo de todos os materiais para a produção do concreto. Ok? Então, como exemplo, a gente tem aqui: determine as quantidades de materiais necessárias para a moldagem de 12 corpos de prova cilíndricos de concreto com dimensões de 15 por 30 centímetros, sabendo que o traço utilizado será TM, que é traço em massa, 1 para 2,5 para 3,5 para 0,5. Então, a gente tem que determinar qual que vai ser a quantidade de cimento que a gente tem que utilizar, a quantidade de materiais. Deixa eu anotar o traço de novo. 1 para 2,5, 3,5. 1 para 2,5 para 3,5 para 0,5. Então, esse aqui é o nosso traço em massa. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que determinar para 12 corpos de prova.
12 copos de prova de 15 por 30, é isso? Com dimensões de 15 por 30. Então, ele vai ter 15 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura, o nosso corpo de prova cilíndrico. Então, a primeira coisa que a gente vai saber é determinar qual que é o volume de concreto que a gente precisa. Qual é o volume de concreto? Então, o volume de concreto, se eu tenho todas as minhas medidas aqui da propriedade da massa específica em quilogramas por decímetro cúbico, vamos trabalhar em decímetro cúbico. Então, se ele é 15 por 30 centímetros, isso aqui vai ser 1,5 decímetros e aqui vai ser 3 decímetros. Só a gente dividir por 10. Então, qual que vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser π vezes 1,5 ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4, vezes a altura, que é 3. Então, qual que é o meu volume do cilindro? Vai ser 5,3 decímetros cúbicos. Isso vai ser o volume de um cilindro. Então, para preencher um cilindro, qual que é a quantidade de materiais que eu posso utilizar? Eu posso utilizar isso aqui para um cilindro e já jogar direto na minha equação. O consumo vai ser 5,3 dividido por 1 sobre a massa específica real do cimento, que está aqui embaixo, mais 2,5, que é aquela parte do nosso traço correspondente à areia, dividido por 2,63, que é a massa específica da areia, mais 3,5, que é aquela proporção do traço referente à brita, dividido por 2,65, que é a massa específica da brita, mais 0,5, que é a nossa relação água-cimento. Então, quando eu faço isso, eu estou determinando qual que vai ser a quantidade de cimento para produzir um cilindro, um corpo de prova. Vamos determinar esse resultado? Isso aqui, então, o meu consumo para um cilindro vai ser igual... Só um instantinho, gente, que esse aqui eu ainda não fiz. Eu vou precisar aqui de 1,716 quilogramas de cimento para produzir um cilindro. E para eu produzir 12, que são 12 copos de prova, é só multiplicar isso aqui para 12. O consumo de cimento. Vou anotar. Consumo de cimento para 12 cilindros vai ser igual ao quê? O consumo vai ser 12 vezes 1,716 quilogramas. Então, o meu consumo de cimento vai ser 12 vezes isso aqui, 20,59 quilogramas de cimento. E de areia? Se eu quero saber o consumo de areia, que consumo de cimento, consumo de areia vai ser essa quantidade de cimento, 20,59, vezes a proporção que eu tenho do traço de areia, vezes 2,5, que vai dar 51,48 quilogramas. Consumo de brita vai ser 20,59 vezes 3,5. 20,59 vezes 3,5, 72,1 quilogramas. E o meu consumo de água vai ser igual a 0,5 vezes 20,59.
que vai ser 10,29 quilogramas. Então, esse aqui é a minha quantidade de materiais para a produção. Opa, estou riscando em cima. A quantidade de materiais para a produção de 12 corpos de prova. Ah, professora, mas e se eu não quisesse fazer assim, eu quisesse já colocar essa minha quantidade total aqui, dá a mesma coisa. Então, eu calculei aqui esse volume de 5,3, multiplico por 12, que dá os meus 5,3 vezes 12, 63,6 decímetros. Eu posso substituir aqui, fazer que eu já vou achar o 20,59 quilogramas, tá bom? Então, aqui a gente põe o volume de concreto que a gente deseja produzir. Aqui em cima, deixa eu colocar aqui de novo. Melhor eu escrever a equação de novo, que ali ela tá feia. Então, a nossa equação de consumo, ela vai ser o volume de concreto em decímetros cúbicos dividido por 1 sobre a massa específica do cimento, mais o A sobre a massa específica da areia, mais o B, que é aquela proporção no traço da brita sobre a massa específica da brita, mais a minha relação água-cimento. Então, isso aqui vai dar para a gente o que a gente chama de consumo de cimento. Para que eu possa determinar o consumo dos outros materiais, é só eu multiplicar o traço pelo meu consumo de cimento. Aí eu consigo saber o consumo dos outros materiais, tá bom? Lembrando que o traço tem que ser unitário e representado em quilogramas por decímetro cúbico. Porque se eu tenho decímetro cúbico aqui em cima, se eu colocar aqui 1 sobre quilograma por decímetro cúbico, no final a minha unidade vai dar quilograma, tá? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma massa da areia, uma massa específica da areia de 2.700 quilogramas por metro cúbico, o primeiro passo é transformar isso em quilogramas para decímetro cúbico, para depois jogar na equação. Para fazer essa transformação, é só a gente dividir por 1.000, tá? De quilograma por metro cúbico para quilograma por decímetro cúbico, a gente divide por 1.000. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. O que vocês acharam? Foi bom. Tranquilo, professora. Tranquilo, né?